preparado aí para essa dimensão que nós estamos entrando, a quarta dimensão já se apresentando, né, diante dos nossos olhos, é isso aí, né? Eu já estou usando a minha proteção aqui eletromagnética para a cabeça, você deveria estar fazendo uso dela também, ó. Ó, ó, né? E mais a mamadeira, ok, ó, mais a mamadeira, mais o ozônio, né? E os kits da Silmar, gente. Céu azul, hein? Neural. Você deveria estar fazendo uso. Na verdade, você já deveria estar no Santo Bill, ganhando em dólar, né? Já devia estar no Santo Bill. Ontem eu fiquei muito feliz que a nossa aluna do TIC, do Esquadrão Águia, né? A Márcia, acima dos 60, acho que Márcia tem 62 anos, né? Ontem ela dolarizou lá no Atlas, dolarizou, né? Passa a ganhar em dólar a nível de Brasil. Gente, isso é uma felicidade absurda quando a turma consegue alcançar, né? Nós já temos uma outra de 66 anos, a Rosângela, que também é aluna esquadrão, aluna TIC, dolarizou também, ok? Nós temos meninos de 14 anos dolarizando, né? Nós temos pessoas trabalhando 40 minutos dolarizadas, 20 minutos dolarizadas, meu Deus. Por que que ainda você está aí, né, catando reais aí, contando dinheirinho, né? Você devia estar com o Santo Bill, né? Santo Bill. Manda no zap aí o 21 995 31 34 67, o Santo Bill. Você que entrou, nos ajude já fazendo a sua inscrição, dando o seu like, ok? Ative o seu sininho, ative o sininho, ok? É extremamente importante para nós, né? Que você ative o seu sininho para nós podermos, né? Agora chegarmos até você, né? É uma luta, né? Contra a situação do algoritmo, né? Hoje eu recebi uma boa informação de que nós, né, estamos liberados momentaneamente do castigo, né? Então agora, né, ok, nós vamos, né, levar cerca aí de um ano, né, para podermos, a partir de hoje, se não infringirmos de novo, né, ok, a comunidade, nós teremos o benefício da plaquinha, né? Se Deus quiser, daqui a um ano. Então, conto com você aí, já no nosso cartão, né? Nosso cartão não, nosso canal de corte lá, que é mais fácil a gente chegar no corte do que aqui, ok? E precisamos que você nos ajude, ok? Tá certo, né? Faça sua doação de R$ 1, $1, €1 e se torne assinante. Nós precisamos de mil assinantes aqui, né? Precisamos chegar aos 1.000, né? Parece que nós vamos encostar nos 100, depende de você, para encostarmos aí nos 100 assinantes e caminharmos em direção aos 1.000, né? Aos 1.000. Porque os 1.000 eles vão entregar, os 1.000 eles vão nos ajudar, os 1.000 eles têm boa vontade, porque somos um canal relevante para eles, né? Não é para a comunidade. Se fosse pela comunidade, né, gente, ultrapassamos a casa dos 3 bilhões de visualizações em todas as mídias. Estamos viralizados em tudo quanto é lugar. Só a misericórdia de Deus. Só a misericórdia de Deus. Então você me ajude aí, já dê o seu like, contribua, se torne um assinante, mande o print para esse zap aí, ó, o 21 995 31 34 67, é aí que você tem acesso ao kit proteção, é aí que você tem acesso ao Esquadrão Águia, ao Gueburá, ao código Enoch Total, ao Santo Bill, né? Santo Bill, ok? É nesse zap aí que você pode ter acesso, inclusive,
agendar uma consulta clínica comigo ainda. Aproveite, né? Nós estamos aí formando terapeutas integrativos científicos, já, e em um futuro breve a tendência é só trabalharmos na supervisão da nossa turma de terapeutas. Né? Estamos para formar a primeira turma, a segunda e a terceira em andamento. Estamos abrindo a quarta turma de terapeuta integrativo científico para o mês de julho. Não fique de fora. Venha ser um terapeuta integrativo, trabalhar com a nossa equipe a nível global, né? E venha ganhar em dólar, né? Ok? Aprendendo com o Santo Bill. Vamos nós então, vocês estão me ajudando aí, está chamando a turma aí, está compartilhando. Escreva aí o número 1, diga a cidade que você não está vendo e ouvindo, já deu seu like. Eu estou no Rio de Janeiro, né? Estamos no Rio de Janeiro aqui, ok? Em oração, aguardando aí a chegada, né, da netinha Helena, né? Deus dê um bom momento de parto para ela e para sua mãe, ok? Né? A família do Bill está crescendo, né? Está crescendo a família do Bill, ok? Né? Vamos lá? Vamos aí, cadê você, povo de Deus? Bote o 1 e a sua cidade, coloque o número 15 importante, né? O assunto é uma mensagem da questão interestelar, ok? Eu não sei se você está acompanhando aí os acontecimentos, né? Mas essa semana que vai entrar do mês de junho de 2026, ok? A terceira, acho que é a terceira semana, segunda semana do mês de junho, vai ser marcada pelo dia de revelação, processo de revelação, né? Ok? Então a coisa vai torar. Um abraço aí no Bispo Malos, né, da Cristo Vive Campo Grande, meu amigo. Já tivemos fazendo palestra aí com ele, lá com o apóstolo Miguel Ângelo também, a Cristo Vive de São Paulo, com nosso, né, bispo também, Raiban, ok? Estivemos lá com eles também, né? A gente tem um carinho muito grande pela turma, né, da Cristo Vive, ok? Tá certo? Um abraço em todos aí, Bispo Celso, né, em Taubaté, o Bispo Gustavo, lembrei, já não é mais Cristo Vive, mas de Nova Iguaçu, conheci como Cristo Vive, Nova Iguaçu, Bispo Gustavo, né? Então, um abraço a toda essa turma aguerrida aí, né? Que está lutando aí nesse tempo que se chama hoje, né? Esse tempo que se chama hoje, ok? Vamos nós então, ó. Pega aí o livro de Oséias, capítulo 2, para você entender essa mensagem interestelar a partir do texto de Oséias, ok? De Oséias, capítulo 2, ok? Capítulo 2, né? Ele começa assim, olha que o texto diz que é gravíssimo. Chamai a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor, ok? Então, o irmão, ok? Povo. E a irmã, favor. Presta atenção no que vai vir agora, hein? Repreendei vossa mãe. Repreendei-a, porque ela não é minha mulher, meu Deus. E eu não sou seu marido, Jesus, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Gente, isso é gravíssimo, tá? Você comece a compartilhar essa live com amigos, com familiares, com os líderes que você conhece, porque vai torar aqui, hein? Vai torar, hein? Olha só. Para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, quer dizer, nua, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca,
e amate a sede, e amate a sede. Quer dizer, deixá-la com sede. Ok, vamos nós aqui. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Então, Oséias já começa aqui com a palavra extremamente rapadura. Rapadura, ok? Você pode escrever isso em caixa alta aí, rapadura. É uma palavra rapadura. Tua mãe não é minha mulher, tua mãe é uma prostituta e ela anda aprontando. E nós vamos ver quem é essa prostituta que anda aprontando nos dias atuais dessa bendita mensagem interestelar. Meu Deus, Jesus! Você se segura aí, hein? Mete o dedo aí, dê o seu like, compartilhe, entrou, coloca o número 1, a sua cidade, mete o 15 importante e depois escreve, né, como Vanúzia Rapadura, ok? Em caixa alta, ok? Para ajudar a galera que vai entrando aí e vai assistir depois, ok? Vamos lá. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, greis amantes, ok? Nórdicos amantes, ok? A turma agora dos insectoides amantes, ok? Pleidianos amantes, ok? 49 raças amantes, 70 filhos de Baal amantes. Olha o que está sendo dito aqui. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes. Isso começa em junho de 2026, da maneira mais desvelada, da maneira mais descabida. Amantes da humanidade. Anunnakis, amantes da humanidade. Os antigos deuses estão retornando e muitos serão cooptados a prestar, inclusive, louvor e adoração. Lembre-se que a IA, a partir de julho de 2026, ela ganha consciência. Lembre-se que até 2030, mais de 50% dos empregos conhecidos desaparecerão. Lembre-se que em 2030 não há necessidade mais de humanos para fazer o que quer que seja. Lembre-se que em 2030 a interface será neural digital e a sociedade será colmeia, interligado o indivíduo ao coletivo e o coletivo ao indivíduo. Lembre-se que quem não tiver a conexão neural, provavelmente em 35, 40, não conseguirá mais nada a nível de serviço público e também de compra e venda. Já começou. Começou. Você pode escrever a rapadura aí, ok? Em caixa alta. Já começou. A rapadura já começou, ok? Vamos lá. Por sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, ok? Os não humanos, meus amantes, que me dão o meu pão. Meu Deus, ração de inseto, nanobolt, ok? Agora o chip, o semicondutor de gel, na hidrogel, ok? Sangue sintético, ok? Então, ela diz, ó, que me dão meu pão. Não é mais maná, é o pão que o diabo amassou. Bota aí rapadura em caixa alta, hein? O pão que o diabo amassou. Que me dão o meu pão
e a minha água, olha, água batizada, olha a água que está chegando na sua casa, na sua vida. Por isso a gente vem falando da mamadeira, hein? Mamadeira do ancião. A minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Então, a IA vai suprir tudo. A amante IA será o deus metálico da humanidade a partir de julho de 2026. Meu Deus, Jesus! Desacobertamento. As raças não humanas, os deuses antigos, estão retornando. Ok. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Isso aqui está diretamente ligado à questão do campo magnético da Terra, a alteração da frequência Schumann. Presta atenção no texto, hein? Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Então, está falando de viagens interdimensionais. Ok. Buscá-los-á, sem contudo os achar. Então dirá: irei, tornarei para o meu primeiro marido. Meu Deus! Porque melhor me ia então do que agora, Jesus. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, o vinho e o óleo, e lhe multipliquei prata e ouro, que eles usaram para Baal. Gente, quem está entendendo isso, coloca aí o número 10. Quem está entendendo isso? Tudo que foi dado por Deus está sendo oferecido aqui a Baal. Baal e seus 70 filhos. As 70 raças, já dita pela União Europeia. Olha aqui. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo, óleo cavalo preto, e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Escassez. Escassez. Ok. Agora, descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, os não humanos, e ninguém a livrará da minha mão. Meu Deus! Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Caos, colapso. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes, os não humanos, Aiá. Olha aqui, eu, pois, farei delas um bosque, ok? Está falando aqui em 3D, realidade virtual. Aqui. E as bestas feras do campo as devorarão, as quimeras, os híbridos, que já estão sendo trabalhados, o conceito, na Suíça, Japão e China, assumidamente. Ok. Castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso, e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Então, o frenesi humano vai se voltar para os não humanos, para Ia e Cia. Ia e Cia. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Aqui, claramente,
Já estamos falando de Israel. Aqui. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido. Olha o Messias, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E já não me chamará meu Baal, meu Senhor, meu Deus, Jesus. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco, e a espada, e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Milênio, ok? A chegada do Messias, o milênio do Messias. Depois desposar-te-ei. Gente, eu estou em Oséias 2,19. Comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, ok? Em justiça e em juízo, em benignidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra. A terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, e estes a Jezreel. E semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo, direi, tu és o meu povo. Ele dirá, tu és o meu Deus. Capítulo 3. Disse-me o Senhor, vai outra vez, amo a mulher, amada de seu amigo, e adultera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses, não humanos, e amem bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata e um homer de meio de cevada. E lhe disse, tu esperarás por mim muitos dias. Olha só, hein? Não te prostituirás, nem serás de outro homem, meu Deus. Assim também eu esperarei por ti, Jesus. E lhe disse, tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei. Presta atenção agora, hein? Sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolo do lar. Já está retornando o serviço sacerdotal em Israel. Já há a novilha vermelha, que foi já sacrificada em julho de 2025. As cinzas já estão disponíveis para a restauração do templo e do altar de sacrifício. Depois, tornarão os filhos de Israel, eu estou em Oséias 3,5, tá, gente? E buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Olha o que está vendo aí, hein? Porque é chapa quente. Capítulo 4. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Quem está irado com os habitantes da terra? Deus. Deus. Porque nela não há verdade. Meu Deus. Não tem na terra da jabuticaba, não tem ao norte, não tem ao sul,
não tem ao leste e oeste, não tem no Oriente, não tem no Ocidente, não tem no Ártico, não tem na Antártida, ok? Então não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Meu Deus, não tem. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar as nações. Vou repetir. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Brasil, terra da jabuticaba, Europa, África, América do Sul, Central, Norte, Ásia, Oriente, Oceania, Antártida e Ártico. Ok. Então, perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Meu Deus, você tem visto aí as notícias. Quem tem acompanhado as notícias de caos, coloque 10 mais 3. Caos, colapso, 10 mais 3, coloque aí. Por isso, a terra está de luto, ó, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Aqui, ó, terra está de luto e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Meu Deus, está contaminado geral. Os peixes estão enlouquecidos. Olha o que aconteceu em Pernambuco, lá em Recife. 2 jovens foram atacados, ok? Simultaneamente, em menos de 24 horas, por tubarões. Meu Deus, perderam as suas pernas e eu ainda estou acompanhando se eles vão sobreviver. Alguém tem informação daqueles 2 jovens já hoje? Que hoje eu não olhei a notícia sobre eles. Sobreviveram ao ataque de tubarões em Recife, ok? Um, se não me falha a memória, foi em Boa Viagem e o outro em Piedade, ok? Boa Viagem, eu sempre entrei naquelas águas, meu Deus. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Meu Deus! Corrupção sacerdotal, porque o povo é corrupto. Você concorda com isso? Coloque 10 mais 3. O povo é corrupto. E porque o povo é corrupto, o sacerdócio que sai do povo também age em corrupção. Jeremias me diz que a casa do Senhor virou um covil de salteadores e que ele mesmo viu isso. Jeremias ainda nos diz que o povo é enganado e ele assim o quer. Jeremias diz que os profetas mentem e que os sacerdotes administram a partir dessa mentira. Caos, colapso total do sistema atual religioso a piorar a partir de julho de 2026. Meu Deus, os não-humanos, os aliens, agora os amantes, a IA total, a geral. Ela ganha consciência agora. E a maioria da turma dorme, tá, gente? Tem gente que ainda diz: olha, esse velho é maluco. Meu Deus, Jesus! Ele está dormindo, nós estamos tentando acordá-lo. Às 3 da manhã, o incêndio já está tomando tudo e ele ainda acha que tem direito a continuar dormindo. É assim que está acontecendo, gente. Bota 15 aí se você encontra dificuldade de acordar essa turminha do 10 mais 3. Bota aí, ó, 15. De fato, ancião, pastor, capelão, irmão, professor, amigo, reverendo, escritor, ancião, tá chapa quente. A gente tenta acordar e eles ficam bravos com a gente. Eles não querem ouvir a verdade. Eles querem continuar o sono da indolência. É desse jeito. Mas vamos lá. Por isso tropeçarás de dias
E o profeta contigo tropeçará de noite, preste atenção, hein? E destruirei a tua mãe, meu Deus! A mãe, você pode botar aqui, Eva, mitocôndria sendo eliminada por nanobots. Sangue sendo substituído por sangue sintético, meu Deus. Pineal sendo substituído agora por um chip. Está acontecendo. Acontecendo. O meu povo está sendo destruído. Meu Deus. O povo está sendo o quê? Destruído. Destruído. Porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Gente, é simples assim. Pode ser padre, madre, frei, freira, bispo, arcebispo, cardeal, papa. Pode ser, né, obreiro, missionário, presbítero, pastor, bispo, ok? Pode ser apóstolo, pode dar o nome que você quiser, ok? Perdeu mané. Você pode escrever isso em caixa alta, perdeu mané, que agora pode usar o termo, né? Pode usar o termo, perdeu mané. Bota aí, ó, perdeu mané em caixa alta, perdeu mané. Perdeu mané, porque não vai ser mais sacerdote diante de Deus, vai ser diante dos homens, mas diante de Deus não, hein? Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Vai dar ruim, gente. Vai dar muito ruim. E eu fico, né, por vezes, tomado, né, pela indignação do céu na terra. Como não estão falando a verdade? Por que os picaretas não estão preparando o povo para aquilo que está de vir? Ok? Né? Eu participei de um podcast e aí eu falei com a pessoa que estava lá, né, tentando, né, trazer alguns conceitos religiosos. Falei, rapaz, não dá mais tempo de religiosidade não, cara. Tem que falar a verdade. Tem que dizer para o povo o que vai acontecer. Nós estamos a 90 dias aí de um impacto gigantesco planetário. Gigantesco na história planetária. Gigantesco em relação à questão da mitologia, da filosofia, da biologia humana. Meu Deus! Não vão falar a verdade? Jesus! Vão continuar enganando? Até quando? Até o último segundo? Meu Deus! Hipócritas, falso, vasos caiados. É isso. Vamos lá. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Vai acontecer, hein? O americano já reuniu um grupo de pastores para preparar para falar sobre os não-humanos. O europeu está gritando: vem alien, vem alien, vem alien. Né? O americano falou que é 4, o europeu tinha falado 49 e agora é 70. 70 filhos de Baal. Todos os deuses antigos estão voltando. Preste atenção nisso, hein? Alimentam-se do pecado do meu povo. Verdade. E da maldade dele. Verdade. Tem desejo ardente. Por isso, como é o povo? Meu Deus! O quê? Terra da jabuticaba. Porque assim como é o povo, assim é o sacerdote. Gente, não tem mistério. O cara cresceu no meio da bagaceira, da sujeira, da lasqueira, da imundície, da mentira, da corrupção. Jesus, o filho do Brasil, o filho da mãe e o filho da Kenga. Meu Deus. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele. Você vai pro Cine Pipoca ou tu vai encher a cara de licor de jabuticaba? Aí. E da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago
das suas obras. Comerão, presta aí o 10, hein? 4:10, Oséias, comerão, mas não se fartarão. Olha só, hein? A turma aí que anda procurando a canetinha Bic, meu Deus! Entregar-se-ão à sensualidade, sexo com não-humanos, sexo com a IA. Meu Deus, já está acontecendo. Mas não se multiplicarão, porque o Senhor deixaram de adorar. Então, redução populacional, gente, tá aqui. Você queria um versículo bíblico? 4:10 de Oséias. Marca aí na tua Bíblia aí. Manda para os desorientados de plantão aí, ó. A sensualidade, olha que está em curso, hein? É sexo com animal, é sexo com planta, é sexo com estátua, é sexo com IA, é sexo com alienígena, meu Deus! A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Você entendeu por que está tão difícil uma conversa inteligente? Você entendeu por que é tão difícil a turma entender, na sua grande maioria, os ensinamentos do ancião? Meu Deus! Tomados de pornografia digital. Trabalhados agora no metanol. Né? Ok? Essa turma enchendo a cara de açúcar, embutido, enlatado, conservante, cheio de parasita, bactéria, cheio de fungo e de metal, meu Deus. O meu povo, aí, agora que é top, gente. Eu tô vendo aí, né, todo um apelo à turma da bruxaria. Olha lá. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira. Meu Deus. E a sua vara lhe dá a resposta. Magia. Porque um espírito de prostituição os enganou. Prostitutos. Prostitutas. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Gente, é simples assim. Mas está nos 4 tijolos. Prostituta. Prostituto. Simples assim. Sacrificaram sobre o cimo dos montes e queimaram incenso sobre os outeiros debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Olha só, hein? Olha a turma do PAN. Olha a turma do PAN. Por isso vossas filhas se prostituem. Meu Deus! E as vossas noras adulteram. Jesus! Bagaceira! Todo mundo pegando todo mundo. Você está vendo isso? Como eu tenho visto? Coloca 20 mais 2. Todo mundo pegando todo mundo. E indo para o cinema assistir com pipoca. Cine pipoca, gente. Olha onde nós chegamos. Se não bastasse a turma da jabuticaba, agora a gente tem a turma da pipoca. Só Deus. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiraram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento, terra da jabuticaba, corre para a sua perdição. Você pode marcar esse versículo, Oséias 4,14. A parte final do versículo. Pois o povo, terra da jabuticaba, que não tem entendimento, corre para a sua perdição. Você pode escrever em caixa alta jabuticaba e pipoca? Bota aí, ó, jabuticaba, pipoca. Porque aí você tem que pensar, tá na hora de você pensar, hein? Ainda que tu, ó Israel,
queres prostituir-te, contudo, não se faça culpado Judá, nem venhais a Gigal, e não subais a Bet-Avém, nem jureis, dizendo, vive o Senhor. Como vaca rebelde, meu Deus, ancião, como que vaca rebelde se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como a um cordeiro em vasta campina? Gente, maneira de pegar vaca não é a maneira de lidar com cordeiro. Efraim está entregue aos ídolos, meu Deus, e deixá-lo, tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. É só vermos aí a guerra do Irã e no que está dando essa jossa. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra, os líderes. O vento os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Oséias 5, gente. Ouvi isto, ó sacerdote. Meu povo, preciso que você dê o like aí. Preciso que você coloque o número 1 e diga a sua cidade. Ponha o 15, importante. E escreva em caixa alta rapadura. Você pode nos ajudar doando R$1, $1, €1. Você pode nos ajudar se tornando assinante do canal para podermos ter relevância na plataforma, ok? E aí você manda no zap 21 995 31 34 67, você como assinante, para nós te mandarmos um mimo, ok? E é nesse zap que você tem acesso ao kit proteção, é lá que você tem acesso ao Esquadrão Águia, ao Geburá, ao Enoch Total, é lá que você aprende sobre cripto, é lá que você tem acesso ao Santo Bill para poder lhe ajudar a ganhar em dólar no Brasil e aonde você estiver do planeta, né? Já que as plataformas digitais você pode empreender em qualquer lugar, tá bom? Vamos lá então, deem o like aí, gente, ajude aí, por favor. Nós estamos com 1/4 dos likes das pessoas que estão aqui. Vamos lá, repreensão contra os sacerdotes e príncipes. Eu estou em Oséias 5 agora, tá bom? Ouve isto, ó sacerdote. Você conhece algum líder? Manda para ele, hein? Escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós outros, ok? Visto que fostes um laço em Mispa, e rede estendida sobre o Tabor, na prática de excessos, meu Deus, na prática de quê, ancião? De excessos. Vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Gente, castigo. Você pode escrever castigo em letras garrafais aí altas, castigo, e ao lado de castigo você escreve rapadura. Castigo, rapadura, ok? Outubro de 2026, terra da jabuticaba. 28 milhões de jovens de 16 a 22 anos vão decidir o destino de uma nação aonde a turma de 46 a 90 é 20 milhões a menos. Meu Deus! Se todos forem, dá 20 milhões a menos. Tá? Se eu fosse você, escrevia em letras garrafais aí, ó, rapadura, hein? Bota aí. Bota a rapadura, bota aí, ó, castigo rapadura e faz o dever de casa, hein? Faz o dever da tua casa aí, os filhos do teu vizinho, se aproxima da garotada das escolas. Tá na hora, hein? Tá na hora, hein? Depois não vai dizer, o ancião rogou praga. Meu Deus! Você vai poder dizer, o ancião avisou, Jesus. O ancião avisou. É matemática burra.
de 16 a 22, temos 28 milhões de jovens que chegaram para votar. Simples assim. De 46 a 90, existem 20 milhões a menos. Ok? É simples assim. Gente, matemática burra. Burra. Tem mais gente chegando do que a turma que está partindo. É isso. É desse jeito. E ninguém está falando sobre isso, gente. Só tem um ancião gritando, gritando, acorda, desperta. O incêndio já começou, está na tua casa, está na casa do vizinho. Todos eles não pensam o que você pensa. Quem entendeu isso, coloca o número 20 aí, por favor. Quem entendeu isso? Essa matemática burra. Alguém entendeu isso? Bota 20 aí se você entendeu. Ok? Para eu poder continuar aqui. Você entendeu? Isso é matemática burra, gente. É a mais elementar. Ok? É 7 anos vezes 4 milhões, dá 28. É olhar o número de 46 a 90, que dá 20 milhões a menos do que a turma de 45 a 16. E aonde 28 milhões tem de 16 a 22 anos. Ficou fácil essa conta agora? Está fácil de entender? Cuidado com as narrativas. Cuidado com as armadilhas. Porque é no dedo dessa garotada que está o destino dessa nação, que entrou em juízo por falta de juízo. Você entendeu já que o Brasil está em juízo por falta de juízo? Coloque o número 30 aí, por favor. Ok? Eu fico pensando por que você não está no Santo Bill, por que você não está usando ainda o kit proteção, por que você não está na mamadeira, por que você não está no céu azul. Cara, eu fico tentando entender o que anda na cabeça de vocês, sabia? Todo dia eu penso, cara, o que está na cabeça? Parasita? Bactéria? Fungo? Por que você não está respirando ozônio? Por que a mamadeira não está na tua vida, cara? É isso, gente. Mas vamos lá. Só a Deus, gente. Só a Deus. Vamos lá. Aqui. Isso é gravíssimo. Vamos lá, estamos no 5. Na prática, então, dos excessos, 5:2 de Oséias. Vos aprofundaste. Gente, excesso. Excesso. Comeu demais. Glutão. Bebeu demais. Beberrão. Corrupção. Mentira. Hipocrisia. Falsidade. A turma que chama meu amado, minha amada, meu querido, minha querida. Vaso caiado. Hipócritas. Falsos. Excesso. Excesso. Aqui. Mas eu castigarei a todos. Conheço a Efraim e Israel, não está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, Israel está contaminado. Direita e esquerda contaminados em Israel. Meu Deus! Direita e esquerda contaminados. Jesus. Jabuticaba ou pipoca. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, está vendo? Desviados. Porque é um espírito de prostituição de novo. Olha só, hein? À direita e à esquerda. Um espírito de prostituição está no meio deles, os bucheiros. A bucha. Meu Deus. E não conhecem ao Senhor. Meu Deus. Gente, você tinha que estar comigo no Enoque Total, cara, lá no Esquadrão, no Gueburá. Você devia estar com o Santo Bill. Você devia estar com o Santo Bill. A soberba, anota aí, gente, de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade. Brasil, terra da iniquidade. E Judá cairá juntamente com eles. Estes irão com os seus rebanhos, o seu gado, à procura do Senhor,
porém não o acharão. Vai fazer vigília, nada. Vai fazer jejum, nada. Vai fazer campanha de oração, nada. Vai fazer oferta alçada, nada. Porque o coração é rebelde, podre, imundo. Ele se retirou deles. Por isso que a galera fica gritando por avivamento. Tá tudo morto. Só pede avivamento quem está morto. Você entendeu isso? Bota 40. Bota 40 aí, gente. Aleivosamente se houveram contra o Senhor. Aí. Porque geraram filhos bastardos. Olha a comunhão com a treva. Olha a idolatria, a imundície. Olha a bagaceira. Agora a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a trombeta em Gibeá, e em Ramá tocai a rebate. Levantai gritos em Bet-Avém. Cuidado, Benjamim! Meu Deus! Cuidado, Benjamim. Efraim tornar-se-á assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel, tornei conhecido o que se cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Gente, injustiça. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo, porque foi do seu agrado andar após a vaidade. Duas linhagens comprometidas. Portanto, para Efraim serei como a traça, vai comer tudo. E para a casa de Judá como a podridão, vai apodrecer. Quando Efraim viu, ó, a podridão, gente, tem a ver com fungo, tá? Fica ligado, nós estamos aguardando a qualquer momento fungos, ok? Preste atenção, hein? Quando Efraim viu a sua enfermidade, Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e se dirigiu ao rei principal que o acudisse, mas ele não poderá curá-los, nem sará a sua chaga. Porque para Efraim serei como leão, e como leãozinho para a casa de Judá, e eu mesmo os despedaçarei. Ir-me-ei embora, arrebatá-los-ei, e não haverá quem os livre. Meu Deus. Mas, pastor, isso é Velho Testamento, porque você não leu as cartas apostólicas, o Apocalipse, e você não leu Mateus 24, nem Lucas 21. Na verdade, você nem leu Bíblia, né? Você é um papagaio que fica ouvindo o que os outros dizem e não tem coragem de meter a mão no texto e ler em voz alta, buscando entendimento, conhecimento, discernimento e bom senso. Deixa de ser TDAH espiritual e vai ler Bíblia, porque ainda há tempo. Nós temos aí cerca de pelo menos 45 dias para grandes acontecimentos globais. Você lê a Bíblia, hein? Você lê a Bíblia. Você quer mastigado a informação? Entra lá para o Esquadrão Águia. Vem para o Esquadrão. Vamos lá. Conversão insincera. Olha o que está escrito, hein? Irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados. Terra da jabuticaba, culpada. Europa, culpada. América do Norte, Central, Sul, culpada. Oceania, culpada. Oriente e Ocidente, culpados. Meu Deus. Antártida e Ártico, culpados.
Irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados. Eu estou em Oséias 5,15, tá? E busque a minha face. Segunda Crônicas 7,14. Ato de humilhação. Só tem o ancião batendo nessa tecla, meu Deus. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: Vinde e tornemo-nos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao terceiro dia, meu Deus, a obra da cruz, o escândalo da cruz, nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva e a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso, os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca. Fez o quê? Abateu. O que é que os profetas têm feito? Mentido. Mentido, tá, gente? A grande maioria tem mentido. Os matei, meu Deus. E os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero. Vou repetir. Davi falou sobre isso. Salmo 51, davídico. Salmo de arrependimento. Faça essa leitura, pelo menos por 30 dias, 3 vezes ao dia, o Salmo 51. Pois misericórdia quero, e não sacrifício. Meu Deus, e não sacrifício. Aqui, quero misericórdia. E o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Meu Deus. Quer o quê? Conhecimento de Deus. De Deus. Conhecimento de Deus. Ok? Mais do que o holocausto. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Meu Deus. Adão sabia o certo e fez o errado. Você sabe o certo e tem feito o errado? Bota aí, ó. Eu confesso. Você tem feito o errado? Escreva aí, gente. Eu confesso. Está na hora de você desligar no céu e na terra o seu erro. Você tem feito errado? Bota aí, eu confesso. Ancião, eu tô errado. Eu tô errada. Tá na hora, gente, de você confessar. Cadê a primeira pessoa aí que vai confessar o seu erro para abandonar a bagaceira? Bota aí, ó, eu confesso. Tem muita gente usuária de pornografia virtual, tem muita gente adulterando, fornicando, tem muita gente olhando que não deveria olhar, tem muita gente envolvida com fofoca, com intriga, tem muita gente que pegou e não pagou, ok? Que mentiu, ok? Gente, você tem que confessar, gente. Tá na hora de você praticar a sua confissão, ok? Porque a chapa vai torar, vai ferver geral. E nosso encontro com o nosso Deus, nós temos que estar em pureza de coração. Você tem que confessar diante do teu Deus. É com Deus. Ok? Senhor, eu confesso. Bota aí, eu confesso. De fato, eu tinha que ir na direção do alto e eu estou perdido no labirinto da maionese. Eu estou no inferno das almas dos homens na terra.
Meu Deus. Eu não consigo nem ver o Bill para me ajudar nesse labirinto, para melhorar minha renda financeira. Eu ouço o ancião e não consigo tomar uma atitude inteligente. Meu Deus. TDAH espiritual. Gente, é o que está em curso. TDAH espiritual. Então, bota aí, ó. Eu confesso. Eu confesso. Bota aí, gente. Eu confesso. Eu confesso. E eu tô nessa também, ó. Eu sou um que todo dia confesso a Deus as minhas falhas. Porque hoje eu quero ser melhor do que ontem. Tarefa fácil? Não. Mas tem que ser buscada diariamente. É isso. Ok? Bota aí, ó. Eu confesso. Bota aí. Eu confesso. Ok. Mas eles transgrediram a aliança como Adão, tá vendo? Adão teve 3 oportunidades de confessar e não confessou. Você está tendo a sua oportunidade aqui. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça. Meu Deus! Brasília! Meu Deus! Capital dos estados! Meu Deus! As cidades que governam a jabuticaba! Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça. Aonde era para haver cura, libertação da nação. Maldição, degradação, corrupção. Inclusive, vamos estar em Brasília fazendo uma imersão em novembro. Meu Deus! Venha estar comigo em novembro em Brasília, hein, gente. Só misericórdia, né? 14 de novembro, depois do 30 de outubro, o ancião vai estar em Brasília. Você não deveria faltar a esse encontro, hein? Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue. Gente, olha o que está acontecendo no país. Olha o aumento das pragas. E ainda tem outra praga. Rock em Rio. Meu Deus! Copa do Mundo. Jesus! Você pode botar em caixa alta aí, Rock em Rio, botar em caixa alta Copa do Mundo, e do lado você diga se vai dar bom ou vai dar ruim. Tudo isso que está sendo programado. E detalhe, hein? Os não humanos vêm. Os não humanos vêm. Só misericórdia. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes. Gente, quem está falando é a Bíblia. Né? Pedro chama de cães irracionais. É a companhia dos sacerdotes. Marca aí, gente. Oséias 6,9. Hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes. É o próprio Deus, tá, gente? Em Oséias, chamando de ladrões. Pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Meu Deus. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também tu, ó Judá, serás ceifado. Gente, Deus não poupou o filho dele, não poupou o povo dele, e a turma da bagaceira cheia de metanol do tijolo tá dizendo que a galera vai ser poupada? Quem acredita que essa fala do papagaio, da unção do papagaio e do óleo de peroba dos caras de pau é para enganar os trouxas? Os trouxas! Os trouxas! Coloca o número 7 aí, gente. Bota o número 7 aí. A turma está enganando os trouxas. Bota 7 aí, gente.
Porque só a misericórdia de Deus, tá? Só a misericórdia de Deus. Espero que você esteja orando pelo ancião e pela casa dele, hein? Porque, gente, é chapa quente. Chapa quente. Chapa quente. Tem hora, né, que eu chego a ter aquela a vontade. Porque é só a misericórdia, gente. Só a misericórdia. É tanta asneira, tanta bosta, que é só a misericórdia de Deus. Só a misericórdia de Deus. Olha o 7 de Oséias, hein? Olha o 7 de Oséias, gente. Ajudem o ancião aí, ó. Cadê a tua contribuição para eles poderem entregar, gente? Não estão entregando a live, gente. Ó, não estão entregando a live. Olha o número aí, gente. Né? Dê o seu like, ajude, ajude. Contribua com R$ 1, $1, €1. Vira assinante aí. Empurra essa mensagem. Porque o que é da treva, bomba. O que é da luz, né, anda como se fosse uma tartaruga. Ok? Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Gratidão aí, Luz. Gratidão aí, luz, luz do Evangelho. Gratidão, é isso aí. Quanto mais de vocês puderem fazer esse gesto, mais nós vamos andar, gente. Vamos lá. Número 7 agora, capítulo 7. Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo, meu Deus, terra da jabuticaba, e a Sará Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, pipoca! Pipoca! Como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade. Praticam o quê? Falsidade. Por dentro há ladrões, meu Deus. E por fora rouba a horda de salteadores, meu Deus. Não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade agora. São bestiais, pois os seus próprios feitos os cercam. Acham-se diante de minha face. Com a sua malícia, alegram ao rei e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros. Gente, teve uma galera que ia me marretar porque eu falei que nós estamos com 90% de problema no tijolo. Aqui está dizendo que é 100%. Quem acha que é 100%, coloca o número 50 aí, gente. 100% de problema no tijolo. Bota em 50, porque o texto aqui, ele não está sendo como o ancião que falou que era 90. Ele está dizendo que é 100% de problema. Aqui, todos eles. Quem é todos? Meu Deus! Todos eles. Está botando na vala comum. Todos eles, é o que o texto diz, são adúlteros, semelhantes ao forno aceso pelo padeiro que somente cessa de atiçar o fogo, desde que sovou a massa até que seja levedada. No dia da festa do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes. Olha aí. Com o excitamento do vinho, meu Deus. E ele deu a mão aos escarnecedores, porque prepararam o coração como um forno, enquanto estão de espreita toda a noite. Dorme o seu furor, mas pela manhã arde como labaredas de fogo. Abra as notícias e veja as chamas comendo de norte a sul e de leste a oeste do Brasil, da terra da jabuticaba. E o americano já enquadrou PCC, né, e a turma do CV. Todos eles são quentes como um forno,
e consomem os seus juízes. Meu Deus! Todos os seus reis caem. Ninguém há entre eles que me invoque. Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado. Estrangeiros lhes comem a força. Gente, está acontecendo. Estamos perdendo tudo. E ele não sabe. Também os cães já se espalham sobre ele e ele não sabe. A soberba de Israel abertamente o acusa. Todavia não voltaram para o Senhor seu Deus, nem o buscarem tudo isto. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Chama o Egito e vão para a Síria. Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede como aves do céu, os farei descer, castigá-los-ei, segundo o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim, destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. Não clamam a mim de coração, mas dão ouvidos, mas dão uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Adestrei e fortaleci os seus braços, no entanto, maquinam contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganoso. Caem a espada os seus príncipes, por causa da insolência da sua língua. Este será o escárnio na terra do Egito. Minha gente, eu sugiro que você continue essa leitura aí na sua casa, né? Se Deus me permitir, depois a gente retorna para a segunda parte dessa mensagem interestrelar. A chapa é quente, vai ferver geral. Sugiro que você tome atitudes inteligentes. Kit Ancião, Santo Bill, Enoque Total, Geburá Esquadrão. Dá teu jeito. Tá na hora de você dar teu jeito, né? Nós aqui estamos de pé. Nós estamos de pé. De pé. Preciso que você compartilhe esse conteúdo, porque alguém precisa ser sacudido pela verdade. E a verdade é, daqui para frente, o mundo não será mais o que você um dia conheceu. Esse mundo irá acabar dia 9 de julho. Será outro mundo, depois do desacobertamento. Semana que vem, né, em junho agora, né, meados de junho, já vai ser o primeiro sacode com o filme do Spielberg. Devo estar na primeira fila assistindo, gente. Só a misericórdia de Deus. Estava conversando com o Bill. Devo ver aqui em Campo Grande, Big Field. Se você estiver por Big Field, né, nós vamos estar lá assistindo, né, a caráter o filme, né? Então, vou com o meu casacão, com capu, com o óculos de mosca, já vou colocar, né, a mordaça, ok? Nós vamos a caráter assistir esse filme. Só a misericórdia de Deus. Só a misericórdia. Ok? Que a sua mente se abra e você faça o que temos sugerido. Tá bom? Que você abra o seu entendimento. Ok? Preciso de você como a Renata e Verdinha, nos ajudando. Ok?
É dessa maneira, né? Orem por nós, né? A família está recebendo do céu a Helena, né? Está chegando aí para reforço do grupo familiar para um dos períodos mais complexos da humanidade, né? Recebemos 3 meninas, gente, do céu. Creio que são meninas que vão fazer a diferença junto com seus pais nesse tempo, como o Bill está fazendo a diferença em cerca de mais de 200 de pessoas. Pessoas idosas, jovens, que estão mudando a sua realidade financeira. Aguardamos você para isso. O zap é o 21 995 31 34 67. O zap é o 21 995 31 34 67. Você toma rumo de casa. Porque papai está com a vara na mão, papai já está com os açoites e vai torar. Vai torar. Tá bom? Deus te abençoe. Daqui a pouquinho a gente volta. Tchau, tchau.